Boa tarde. Hoje nós vamos ver um resumo de todos os conteúdos da primeira unidade. Então, nós começamos o ano com esse debate sobre literatura, já que esse ano é o primeiro que vocês vão entrar em contato com a literatura canônica, com as nossas obras clássicas. Então, nós conversamos sobre isso. Felizmente, vimos que alguns de vocês já estão habituados com a literatura, já têm esse hábito de ler, e outros não, mas vão adquirindo aos poucos. Então, falamos o que é literatura. É um conceito modificado historicamente, não é? A gente não pode falar de um conceito fixo. Vimos os termos de Marisa Lajolo e Antônio Cândido. Então, segundo Marisa Lajolo, cada grupo social tem sua definição para o que é literatura, depende do contexto. E ainda segundo ela, não se pode considerar que essas formas de se definir literatura sejam erradas, pois cada sociedade vai fazendo uma escolha de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que ela se espelha. Segundo Antônio Cândido, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade e em todos os tipos de cultura, é que define literatura, o que é literatura para ele. Então, nós temos algumas definições, por exemplo, a literatura como arte da palavra. É uma linguagem artística rica em sentidos, em imagens e sonoridades. Mas a literatura não é apenas isso, né? A literatura como recriação da realidade. O escritor recria a realidade a partir da sua visão particular. Então, ela pode demonstrar a realidade e também pode recriar como o autor gostaria que fosse ou como ele imagina que fosse, que seja a literatura, ou que seja a realidade. Literatura como prazer. Toda pessoa tem direito ao prazer proporcionado pela literatura, pela arte. Então, essa é a principal função que eu considero, que eu gostaria que vocês também considerassem, a literatura como um entretenimento. Você aprende muito, mas você também se diverte muito com ela. Literatura como experiência, a ampliação das experiências através de um mundo ficcional, através de mundos não inexistentes ou de mundos existentes que nós não conhecemos, nós adquirimos essa experiência. Literatura como interação e transformação. A literatura também é comunicação e, consequentemente, promove a interação entre pessoas. O livro se comunica com você e o livro nunca tem uma história completa. Você, como leitor, completa a história, completa o sentido dessa história. Literatura oral e literatura escrita. Então, nós vimos que lá, antigamente, bem no começo de tudo, a literatura mais praticada era a questão da oralidade mesmo, porque não existia essa sistematização, a escrita, então as histórias eram passadas por via oral. A literatura já existia muito antes da escrita ser inventada, manifestações literárias estritamente orais, invenção da escrita, preservação da literatura ao longo do tempo. Aqui nós temos uma linha do tempo que também vimos ainda em aula, ainda na escola, a linha do tempo da literatura, e vocês vão ver todos esses momentos. Isso não quer dizer que seja algo fixo, que durante o barroco os escritores só produziam de acordo com essas características, mas existe para facilitar o nosso entendimento de como as tendências foram mudando. São os estilos de época. Cada período da literatura aí vai corresponder a uma época do que mais era produzido, das características que mais eram produzidas naquela época. Fronteiras entre elas não são estanques. Então, um escritor do barroco pode ter características de um outro movimento, não é algo fixo. Características experimentadas por cada autor em seu tempo e contexto. Nós falamos também sobre o que é a linguagem, as funções da linguagem. O que é a linguagem? Nós podemos resumir como atividade comunicativa humana por meio da qual interagimos, respondendo a outras pessoas e outros textos em um processo ininterrupto.
Então, a gente sempre gosta de lembrar que a linguagem, a principal função dela é a comunicação. A principal preocupação é que a mensagem seja transmitida. Saussure é o fundador da ciência linguística. Segundo ele, a língua só pode ser estudada em si mesma. Jacobson é o que criou a teoria da comunicação, incorporar às pesquisas linguísticas dados relativos aos textos, língua considerada um código. Então, Jacobson, ele criou a teoria da comunicação, onde ele descobriu as funções, para que cada texto é voltado para um dos elementos da comunicação, com um objetivo, seja convencer o leitor, seja passar emoções, linguagem. Bakhtin, nova concepção de língua. A língua faz mais do que estabelecer um canal de comunicação. Tudo depende de como os interlocutores compreendem e se relacionam com os textos que produzem e que recebem. A língua é um fenômeno indissociavelmente cultural e cognitivo, construído e compartilhado pelos interlocutores num processo de interação verbal. Bakhtin e os gêneros do discurso. O texto, que vem a ser um texto, produto da enunciação, que constitui unidade de sentido. Então, para ser um texto, tem que ter lógica, tem que ter coerência, tem que fazer um sentido. Situação de comunicação é o contexto de produção e recepção de um texto, ou seja, a situação em que o texto é escrito ou falado e a recepção, como ele é recebido. O discurso é um efetivo da língua que se materializa em textos nos quais estão envolvidos todos os elementos da situação de comunicação. Gêneros do discurso, padrões textuais construídos socialmente que se manifestam em textos orais e escritos, apresentam estabilidade mínima quanto ao conteúdo, estrutura e uso da linguagem. Então, como eu falei para vocês, os gêneros não são fixos. Por exemplo, digamos que um bilhete é um gênero textual. Ele pode ter algumas alterações. Nós sabemos qual é a função social dele, para que ele serve, sabemos quais são as características, mas de um bilhete para outro pode conter algumas alterações. 3 elementos centrais na construção dos gêneros são o tema, o estilo e a forma composicional. Os gêneros também variam conforme a esfera em que circulam, os espaços em que ocorre a interação verbal. Então, esse gênero textual, ele é adequado para cada situação. Na escola, nós temos os gêneros, por exemplo, a aula é um gênero e tem as suas características. Uma entrevista de emprego é um outro gênero, tem outras características. Então, você tem que saber o vocabulário, tem que saber o que usar de acordo com cada gênero textual. Na parte de literatura, nós vimos o trovadorismo. Contexto, produção e recepção do trovadorismo. Essa literatura ocorria na Idade Média, conjunto de produções literárias da Baixa Idade Média em Portugal. Meios de circulação, a corte portuguesa. Trovadores eram os criadores das cantigas e os jogral eram quem cantavam essas cantigas e tocavam, lembrando que nessa época a produção era principalmente oral. Composições transmitidas oralmente, cantigas, primeira representação cultural leiga, e rompem com os temas religiosos. Então, essas cantigas eram muitas voltadas para questões amorosas, também voltadas para sátiras, para críticas sociais. Então, vimos aqui sobre os versos, sobre o poema, que é um gênero textual e também é um gênero literário. O verso é cada uma das linhas do poema. A estrofe é a parte do poema constituída por um agrupamento de versos. Então, aquela estrofe pode ter 4 versos. Métrica é a medida dos versos. O ritmo é construído pela alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas.
A rima, semelhança sonora entre palavras. O poema pode ter rimas ou não. A literação, repetição do mesmo fonema consonantal ou de fonemas de sons aproximados. E a assonância, repetição do mesmo fonema vocálico. Isso tudo vai dar musicalidade ao poema. Pronto, eu quero só voltar um pouco para a questão do trovadorismo para lembrar sobre as cantigas, sobre os tipos diferentes de cantigas. Então, nós tínhamos as cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas de amor, o eu lírico é o masculino. Ele fala sobre uma mulher idealizada e distante que ele não pode alcançar. A acoita amorosa, que significa a aflição desse eu lírico. Justamente essa aflição por ser servo a essa mulher, ser submisso a ela e não poder alcançá-la. O eu lírico está nessa posição de vassalo, ou seja, de ser servo dessa senhora. O ambiente é o ambiente da aristocracia cortesã e não há paralelismos e pode haver refrão ou não. As cantigas de amigos, já nas cantigas de amigo, o eu lírico é um eu lírico feminino, ou seja, como se a mulher estivesse cantando, mas elas também eram produzidas por homens. Uma mulher jovem, uma mulher mais real do que aquela representada nas cantigas de amor, e falando sobre um amor natural e espontâneo. O ambiente é popular, um ambiente do campo. Então, nós tínhamos as cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas de amor, o eu lírico é o masculino. Ele fala sobre uma mulher idealizada. Pronto, agora vamos para a questão das variedades linguísticas. Ou seja, como se a mulher estivesse cantando, mas elas também eram produzidas por homens. Uma mulher jovem, uma mulher mais real do que aquela representada nas cantigas de amor, e falando sobre um amor natural e espontâneo. O ambiente é popular, um ambiente do campo, onde essa mulher desabafa, pode ser com os ambientes da natureza mesmo, com os elementos da natureza, ou com uma amiga ou com uma mãe, onde ela desabafa sobre algum amor que foi embora e que está distante. Há também a cantiga de escárnio. A cantiga de escárnio já tem um outro objetivo. Ela tem uma linguagem irônica, ambiguidades, trocadilhos, onde ela procura criticar alguém, mas essa pessoa que é criticada, que é satirizada na cantiga de escárnio, não é identificada, não é revelado o nome ou quem é. Então, ele é mais voltado para um comportamento e costumes de personalidade que eram voltados para a aristocracia portuguesa. Também havia as cantigas de maldizer, que é parecida com a de escárnio, mas a cantiga de maldizer tinha uma linguagem mais popular, uma linguagem menos trabalhada, e ela era voltada para críticas mais pesadas, não tinha tantos recursos como a cantiga de escárnio na linguagem, então era mais agressiva, mais obscena, e procurava identificar a pessoa que era vítima dessas críticas, que era vítima o mesmo que a cantiga de escárnio, só que com uma linguagem mais obscena, mais popular mesmo. Não era essa questão tão bem trabalhada na ironia.
Pronto, agora vamos para a questão das variedades linguísticas. Sobre as variedades linguísticas, a gente ainda não teve tempo de ver na sala, por isso é importante que vocês prestem bem atenção agora nesse resumo. As variedades linguísticas vão mostrar para a gente que não existe uma única forma correta do português. Existem várias formas, existem várias línguas faladas e todas devem ser consideradas. Por quê? A gente deve ir para a escola para praticar, aprender a norma padrão, mas todas as outras normas devem ser respeitadas. Você não pode ter preconceito linguístico. Quando você trata mal uma pessoa ou corrige a forma que ela está falando, sem necessidade, você está tendo o preconceito linguístico. Então, quais são essas variedades? Como é que a língua pode variar? São os diferentes modos de falar uma língua relacionados à idade do falante, classe social, espaço em que se encontra, aos objetivos e usos específicos que faz da língua. Então, claro que uma pessoa que está em situação econômica há muito tempo mais valorizada, essa pessoa vem de uma família que é rica há muito tempo, ela tem espaços culturais que uma pessoa de família humilde não tem. Ela pode frequentar cinema, teatro, ela tem mais acesso a livros. Então, aí a gente vai observar uma variedade na língua de duas pessoas com essa diferença. A idade vai influenciar também. Então, muitas coisas vão fazer com que as pessoas usem a linguagem de uma forma diferente e todas elas devem ser respeitadas. Todas elas têm um motivo para falar da forma com que falam. Quais são os tipos de variação? Variação diacrônica ocorre através do tempo. Então, a gente pode observar que as pessoas mais antigas possuem uma forma de falar diferente. Antigamente, as pessoas falavam bastante barrer, por exemplo, essa troca do V pelo B. Gírias também que se usavam antigamente e hoje não se usa mais. A gente pode observar essa diferença na idade, principalmente das pessoas que não tiveram escolarização. Variação diatópica é relacionada ao lugar de origem do falante. A variação diastrática relacionada à escolarização dos falantes. Variação diamésica diz respeito ao meio ou veículo em que o texto circula. A ortografia, a língua escrita recebe influência da fala e das inúmeras variações que esta sofre. Então, muitas vezes, as pessoas que não tiveram tantos estudos, a partir do momento que elas escrevem, elas vão escrever da forma que falam. E a gente pode observar uma diferença por causa disso. Ela escuta de uma forma, fala de uma forma e tenta escrever do mesmo jeito. A norma padrão é um conjunto de regras que impõe uma unidade à língua escrita. Então, essa norma padrão é a mais valorizada, mais prestigiada socialmente. E é ela que se deve aprender para você passar em uma prova de concurso, de vestibular, para fazer uma entrevista de emprego. A norma padrão, ou língua formal, é essa, mas não quer dizer que ela é a única que deve ser considerada. Então, quando nós falamos de uma linguagem mais utilizada no cotidiano, que pode ter alguns erros, que pode ter algumas gírias, nós estamos falando da norma informal. Bom, voltando para as funções da linguagem. Já vimos as variedades linguísticas. Então, as funções da linguagem vão falar sobre para que serve essa linguagem. Quando nos comunicamos, sempre temos um objetivo. Às vezes, quando você é leigo em linguística ou em linguagem, você não tem tanta habilidade, não se preparou para usar a língua, você pode não estar consciente, mas existe um objetivo por trás da sua fala. Às vezes não é consciente, mas há sempre um objetivo. A gente sempre quer alguma coisa relacionada à nossa fala. Então, Jacobson foi que não descobriu, mas separou, sistematizou isso.
Então, ele percebeu que cada vez que nós usamos a linguagem, nós estamos tentando focar em um dos elementos da comunicação. Quais são esses elementos? Quando a gente quer se comunicar, a gente precisa de quê? Alguém para falar, não é o emissor, alguém para ouvir. Precisamos de um canal para passar essa mensagem, precisamos de uma mensagem, precisamos de uma língua, que é o código. Então, todos esses elementos da comunicação motivam um objetivo da linguagem. Então, quando esses elementos são o emissor, que é aquele que produz o texto, quando a linguagem está voltada para esse emissor, nós dizemos que a função é emotiva. Ou seja, quando eu quero falar sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, eu estou usando a função emotiva da linguagem. Essa função também é usada em poesias, em diários. Já quando a linguagem está voltada para o receptor, para aquele a quem o texto se dirige, nós falamos que a função é conativa. Essa função é muito utilizada, pode ser conativa ou persuasiva. É uma função muito utilizada em comerciais, porque ela quer convencer o receptor, comerciais, propagandas, publicidade, ela quer convencer o receptor a adotar uma atitude, a comprar algo. Então, naquela propaganda fala, compre esse celular, use esse shampoo. É muito usado o verbo no modo imperativo, justamente por isso, porque ela está se voltando para alguém, para convencer alguém a fazer algo. Quando a linguagem está voltada para a mensagem, para o texto, a função é poética. Então, quando a função é a poética, ela pretende focar na própria mensagem. Ou seja, o importante, nesse caso, é a elaboração, o trabalho artístico. Ela é muito presente nos poemas, nas letras de músicas. Algumas propagandas também utilizam. Então, quando você vê muito essa questão da elaboração e do trabalho artístico, a função principal é a função poética. Ela se confunde muito com a função emotiva, mas não existe essa preocupação de pensar que o texto só tem uma função. O texto vai ter mais de uma função. Esse conteúdo cai muito em Enem, mas eles sempre perguntam qual a função predominante, ou seja, a que mais aparece. Então, não vai ter uma única função. Quando o texto, a mensagem está voltada para o código, a língua ou sinais utilizados, nós temos a função metalinguística. Então, a função metalinguística é quando o código fala sobre o próprio código. Por exemplo, um dicionário que explica o significado das palavras, uma gramática, que é a língua portuguesa falando sobre as regras da língua portuguesa. Quando uma crônica fala sobre a arte de produzir uma crônica, uma novela cita uma novela. Então, é a língua falando da própria língua. É a função metalinguística. Quando a mensagem está voltada para o canal, meio físico que veicula a mensagem, nós dizemos que é a função fática da linguagem. Essa função procura-se testar o canal, principalmente, porque é preciso que o canal funcione para que a mensagem seja transmitida, para que a comunicação seja efetivada. Então, por exemplo, quando a gente telefona para alguém, antes de ir direto ao assunto, a gente fala alô, oi, não é para ver se a pessoa está ouvindo. Quando a gente encontra alguém na rua, a gente sinaliza primeiro para ver se a pessoa está nos ouvindo e vendo, então, para testar o canal. Referente, quando a mensagem está voltada para o referente, o foco é o conteúdo, o assunto, aquilo que a mensagem faz referência. Então, essa é a função referencial da linguagem. A função referencial da linguagem é aquela função que tem a linguagem mais objetiva, mais clara, porque ela está focada no assunto. O importante é passar a mensagem de uma forma clara, objetiva, como, por exemplo, acontece nas notícias. Ela tem características de utilizar a linguagem formal, a norma padrão, e ser clara, objetiva, porque ela quer passar uma mensagem sem erros, com foco naquilo que está sendo falado, no assunto.